Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Pedro Alves da Silva nasceu em Tupã, interior de São Paulo, e desde criança sempre cresceu com muitos sonhos. Em meio a muitas lutas, sua trajetória apresenta momentos de grande necessidade e desilusões, a ponto de ele, que era super admirado e requisitado, não conseguir mais cumprir seus compromissos e ver seus amigos até virando as costas e indo embora. Mas Deus não o abandonou, veio ao seu encontro e ele aceitou a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, tendo finalmente a sua história transformada em 180 graus. Pedro, que prazer te conhecer, fico feliz em ter dado certo de você vir e estar aqui hoje, muito bem-vindo. Prazer é todo meu. Pedro, conta pra gente um pouquinho como é que foi aquela sua infância lá em Tupã, no interior de São Paulo. Então, eu nasci na cidade de Tupã, interior de São Paulo, e eu não me lembro, né, da infância ali, porque logo nós mudamos para Panorama. Panorama? Panorama, que é interior também de São Paulo, né? E nessa época também minha mãe já se separou do meu pai e ela foi embora também para Panorama com os meus avós. Foi daí que você foi para Panorama? Exatamente, foi daí que nós fomos todos juntos. Eu, né, lógico, né, bem criança ainda, mas eu me lembro que, aliás, já morando em Panorama, com a idade de 7 para 8 anos, né, então comecei a ouvir algumas histórias, né, o porquê da separação, e meus avós falavam que ele maltratava um pouco minha mãe, né, e aí então eles tirou ela dele, para que ele não pudesse viver judiando muito dela, né. Então quer dizer que você cresceu mais com a sua mãe e com seus avós? Com a minha mãe e com os meus avós. E você acompanhava bastante seus avós? O que você se lembra ali na companhia do seu avô? Sim, meu avô, ele trabalhava bastante, né? Ele tinha um carrinho, ele vendia na feira também, aos domingos. Uma pessoa assim bem esforçada, eu admirava muito meu avô, né? Uma pessoa que... eu ficava, até hoje eu me lembro que ele se sentava assim, ele chegava mais ou menos assim, 1h da manhã, meia-noite. É mesmo? E saía às 5h da manhã. Nossa! Né, com um carrinho. Batalhador mesmo. Batalhador. E eles, antes dele deitar para dormir, ele começava a orar, né, a rezar, né, que a gente entendia dessa forma, né. E é bom, né, a gente ter uma lembrança de infância assim, com uma referência de alguém que a gente admira, né? Sim, meu avô foi meu herói, né. Ai, então, que legal. E você ia com ele para a feira? Ia com ele para a feira, aos domingos, né. E eu era muito feliz nessa época também. Que legal. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Que bom. Como foi, Pedro, que você aprendeu a tocar violão? Então, lá na cidade de Panorama, tinha um rapaz que ele chegava do trabalho à tarde e ele ia tocar violão, tá? E ele tinha meu amigo de infância, né? Nós crescemos junto, que era sobrinho dele, e a gente sentava e ficava olhando ele tocar.
ficava olhando, olhando e eu fui aprendendo. Aprendendo de ver. De ver. Mas o mais interessante é que quando ele saía para o trabalho, no outro dia, tinha assim, a casa que ele morava era de madeira. Então tinha um espaço, um vão em cima assim, né? E a gente conseguia entrar depois da escola, a gente entrava lá, tocava bastante, aí saía. Olha só. Quando ele chegava, ele abria a porta e dizia assim, olha, agora vocês vêm, mas a gente já tinha... Vocês já tinham tocado? Eu tinha tocado, Quer dizer mas que sentava... você não foi para conservatório, não teve um professor de violão? Não, nunca fui. Aprendeu então, sozinho? Aprendi vendo, de ouvido, né, que se fala, né? Aprendi dessa maneira. E como é que começou? Que sonhos que você começou a ter a partir dali? Dali eu comecei a ter um sonho de ser um cantor sertanejo, da música sertaneja, né? De ganhar bastante dinheiro. Então eu me lembro que meu avô tinha um rádio de pilha, né? E ali ele colocava à noite. E a gente sentava assim numa roda e ficava ouvindo algumas rádios aqui de São Paulo, né? Tinha um programa que chamava-se Linha Sertaneja Classe A e outros mais, né? E seu avô gostava? Gostava, né? O pessoal amava, né? E eu ficava ouvindo. E eu ficava admirando, né? E pensando, um dia minha música vai tocar no rádio. Um dia eu vou ser um cantor sertanejo. E aí eu investi nesse sonho. Mas o que você fez? Você era uma criança ainda. Como investir nesse sonho? Eu era uma criança, eu continuei os estudos. Depois nós mudamos para Campinas. Né? Cidade grande. Cidade grande. E justo onde fui morar, que era no Jardim São Marcos, em Campinas, eu conheci um adolescente que morava do meu lado. Aí eu já era um adolescente também, com a idade de 13 para 14 anos. Eu então conheci esse rapaz, esse jovem, e eles cantavam também, a família gostava de... Eles estavam vindo da cidade de Tupã. Olha só, lá vizinho de vocês, mas que coincidência. eu conheci ali em Campinas, né? Lógico, eu saí de Tupã muito pequeno, né? Muito criança. E aí eu conheci eles, e aí eles gostavam também da música sertaneja. E aí eu falei, tá aí, né? Agora. E aí formamos uma dupla sertaneja. E vocês tocavam onde? Olha, nós começamos, como eu era bem jovenzinho, adolescente, né? Tivemos muitos convites para aniversários. Começou por aí, né? Depois foi indo, então veio os circos. E aí eu fui conhecendo alguns artistas, né? Eu tirei uma carteirinha de músico, cantor, eu não sei se ainda fazem, mas em São Paulo, na Ciclã, Ordem dos Músicos, não me lembro muito bem. Então na mesma sala estava o Chororó. Olha. Então o Chororó naquela época estava despontando, já tinha um sucesso, não como depois, né? Passado um tempo ele... E aí eu conheci ele ali, Chororó naquela sala. Nessa época, Pedro, que você era bem novinho ainda, quem que te acompanhava, quem que te apoiava mais? Nós tivemos o meu avô. Ah, o seu avô ia com você? O meu avô foi a primeira pessoa que quando disse assim, bom, já que você gosta de cantar, você descobriu aí esse talento, então eu vou comprar um violão para você. Ele comprou um violão para você? Comprou um violão para mim. E eu me lembro muito bem, esse violão acabou desaparecendo. Ai, que pena, né? Uma pena mesmo, hoje né? Então, com o apoio do seu avô, Sim. Você já tinha seu violão ali, foi com seu garotinho e as portas com seu coleguinha ali. Exato. E as portas começaram a se abrir para vocês. Começaram a se abrir. Depois nós começamos a fazer shows em casas, né? Aí eu já tinha uma segunda dupla. Que se chamava Cravi e Olair. Cravi e Olair na época, né? Já tinha uma segunda dupla. E com essa dupla despontou mais porque eu comecei a ir para São Paulo. E lá em São Paulo tinha um lugar que chamava Café dos Artistas. E ali a gente conheceu muitos artistas. Então na segunda-feira, nas terças, que eles não estavam viajando, aí eu tive o privilégio, o prazer de conhecer ali o Zé Rico, de conhecer... Tinha um Carreira, ainda era vivo na época, né? E outros cantores a mais. Naquela época ali, aquilo era o máximo para você? Oi? Naquela época, isso era o máximo para você? Nossa, era demais, né? Porque
você quer estar junto, né? Você é fã. Uhum. Eu era fã do Zé Rico, né? Então eu queria pelo menos um dia conhecê-lo, e, sei lá, em shows, pelo menos tocar, né? Então é assim que a gente age, né? E seu avô, quando te via tocando nos palcos, ficava todo orgulhoso? Ah, ficava feliz. Foi pouco tempo, porque depois logo ele faleceu. Ah, ele faleceu em seguida. Ele faleceu em seguida. Nessa época que você está dizendo que vocês já começaram a fazer shows maiores, você já estava com quantos anos? Eu já estava com mais ou menos 24 anos, mais ou menos. Olha só, ficou bastante tempo. Bastante tempo, só que aí, esse sonho que eu tinha, né, que eu alimentava, as coisas estavam dando certo. Qual foi um momento que você conseguiu ali com a sua dupla, que você acha que foi assim o mais emocionante, o mais marcante, o ápice para vocês? O mais marcante foi quando nós gravamos em uma gravadora em São Paulo, e aí o diretor da gravadora disse assim, olha, quando me viu, ele não tinha me ouvido cantar, né? Então nós fomos para um estúdio, não me lembro o estúdio, mas é um estúdio top, né, em São Paulo, né, na época. E aí ele disse assim, quando veio os músicos, disse para ele, olha, pode investir nesse rapaz aí, porque canta muito. Aí ele até falou, pelo tamanho eu não achava que era assim, né? Depois ele ouviu a gravação. Fez uma brincadeira. Né? Fez uma brincadeira, né? E marcou bastante, né, quando ele disse assim, o diretor, quando conheceu o Dino Franco, que era da gravadora Chantecler, né, e fui conhecendo uns artistas, assim, então... Aliás, tudo foi marcando, né? Tudo marcante, né? Para um garoto que sai do interior de São Paulo com esse sonho, né, de um dia abertura tocar. De shows também, eu fiz abertura de shows em Fez abertura palcos, de em casas shows? noturnas, em circos, né? Para o João Mineiro Marciano, para o Zé Rico. Sempre tem aquele negócio, olha, primeiro uma dupla vai lá e a gente faz naquele, abertura, né? Sim. Vocês então abriram show para João Mineiro Marciano? João Mineiro Marciano. Olha só, quantas pessoas assistiam vocês? Eram muitas, né? 10 mil. Olha só. 8 mil. Abriu o show também para Milionário José Rico. Milionário José Rico. E eu tinha, assim, loucura para conhecer o Zé Rico, porque eu admirava muito, né? Admiro ainda a voz dele. E, no entanto, eu estava ali fazendo abertura e isso foi bastante marcante. Olha, você estava ali um jovem, realizando todos os seus sonhos. O que foi que aconteceu, Pedro, que você perdeu tudo? Então, sabe que nas noites, né, a gente tem muitos amigos, né? Então, terminava shows, olha, a pessoa ligava, olha, tá tendo um churrasco aqui em casa, e, né, vinha para cá, e depois do show, e isso já era 3 horas da manhã, 2 horas, né? E eu tinha muito medo da questão da bebida, do cigarro, né? E eu ficava distante, ficava bem longe, né? Mas só que nessas andanças todas, muitos convites, né? E a gente se envolvia muito com as noites, com o que oferece a noite, no mundo em que a gente vivia. E um dia não deu para evitar assim, o convite, né, de alguém que disse assim, olha, Pedro, tem uma bebida ali, né, tem 1 litro ali de tal bebida e outra ali para o Edilson, né? E esse é seu. Eu fiquei pensando, mas eu não bebo, né? Eu não bebo, mas eu acabei experimentando. E o resultado disso, que quando foi eu acredito que poucas horas, né, quando eu olhei para aquele litro de bebida, já estava vazio. Olha só, mas você bebeu 1 litro inteiro da primeira vez? Posso falar bebida? Claro. Era um conhaque Dreia. E, né? É uma bebida forte. Forte, bem forte. Puxa vida, mas você tinha esse exemplo aí do seu avô? Não. Não tinha o exemplo do meu avô, nunca bebeu. Você mesmo colocava dentro de você que não ia beber? Talvez, hoje eu me descubro assim, talvez eu tinha algo por dentro de mim, como eu fiquei sabendo a respeito do meu pai, que odiava um pouco da minha mãe, ele bebia. Entendi. Né? Ele bebia, segundo eles, ele bebia. Puxa vida. Quer dizer criou algo dentro de mim, assim, quem sabe uma revolta por saber, né, dessa questão. E quer dizer, então, que depois daquele dia ali que você já da primeira vez tomou
um vidro inteiro de conhaque. A partir dali ficou difícil se livrar do álcool. A partir dali ficou difícil, mas agora, hoje, espiritualmente, eu posso entender a forma com que o inimigo vem, devagar, né, sutil, né? E quando eu tomei aquele litro, não aconteceu nada, assim, não fiquei assim, sabe, bêbado, né? Então fiquei pensando assim, poxa, mas dizem que fica bêbado e não aconteceu nada. E daí eu fui aumentando a dose, fui aumentando. E fumando também. E chegou uma época que eu fumava uns 3 maços de cigarro na noite. Ah, mas que pena, hein? E bebia muito. Puxa vida. Qual foi o fundo do poço para você, Pedro? O fundo do poço foi quando eu comecei a perceber então que eu já estava dominado pelo álcool, né? Pela bebida, pelo cigarro. Então eu ia para os shows e já não conseguia mais cumprir os shows. Puxa vida, chegou nesse ponto? Cheguei nesse ponto. Agora chegou um ponto também que eu comecei a ficar bêbado lá e caí, sabe? Tomava bastante e depois já não conseguia mais fazer os shows. E às vezes eles terminavam e eu ficava caído, eles me colocavam lá no fundo do palco, no fundo onde a gente estava, para ninguém ver. E eu muitas vezes fiquei ali sozinho. E quando você acordava e via, né, caía em si, percebia a situação que você estava envolvido, qual que era o seu sentimento? Poxa, eu não entendia, um sentimento de tristeza, né, de derrota. Eu não entendia o porquê daquilo, porque eu tinha muitos amigos. E eu tinha tudo para crescer dentro da música sertaneja, tudo mesmo. E de repente eu estava naquelas condições. Uma vez, um compositor de uma música sertaneja muito famosa que tocou na época, ele marcou com a gente na segunda-feira de estar passando e levando a gente para uma gravadora em São Paulo. E ele tinha muito conhecimento, né? Claro, então, era uma oportunidade para você. Uma oportunidade, ali seria, né? E eu me lembro que no outro dia eu estava bêbado. Ai. Caído, e o rapaz estava atrás de mim. Eles estavam, né, atrás de mim. Olha só. Não conseguia e... Puxa vida. Mas você acha que essa força da bebida era maior que você? Você não conseguia falar, não, hoje, pera lá, hoje eu tenho um compromisso importante. Não posso me entregar para a bebida. Era maior, bem maior. E eu me lembro que os amigos, né, nessa época, alguns lutaram bastante porque eles acreditavam, né? E aí eles lutaram bastante para que eu pudesse, né, deixar da bebida. E eu vou te falar uma coisa, nós frequentamos muitos lugares, centros, sabe? É mesmo? Eles no conhecimento deles e eu no meu. Tentando ajudar. Tentando ajudar, para que aí a gente... E eu ouvi assim dizer, eles diziam, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Não. Você chegou a pensar isso de você também? Eu cheguei a pensar ontem, aliás, esses dias conversando com a minha irmã, e a minha irmã disse assim, olha Pedro, não tinha como. Olha Ninguém isso. acreditava em você. É o fundo do poço. E ela mesmo. até disse assim para mim, olha, eu quero te pedir perdão por algumas coisas, né? E eu ouvi ela dizer para mim esses dias, olha, se um dia se a gente não forçar, uma conversa que a gente tem entre família, porque a gente se ama muito, sabe? Eu, meus filhos, os netos, os irmãos, né? E ela disse assim, se a gente não for salvo, fica tranquilo, porque você não tem culpa nenhuma. Eu via desculpe, a gente se emociona assim. É fácil, emocionante, né? sim. E a gente viu a sua situação, quantas vezes você caiu na rua, apanhando, né? E chegou um tempo que eu não conseguia mais, eu perdi assim a noção do tempo, hora. Ai, que pena. Mas Pedro, graças a Deus esse programa se chama 180 Graus, o ponto da virada, Exatamente. Porque a gente quer saber como é que Deus entrou na sua história e te deu libertação. Esse ponto é maravilhoso, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Um dia um amigo meu, Sebastião, ele viajou comigo dentro da música sertaneja. Sebastião, inclusive hoje eu passo nas igrejas, né, um DVD. E aí o Sebastião, ele passava por situações difíceis, né, diferente da minha, né, bem diferente.
ele não bebia assim, não fumava. E ele recebeu a visita. Agora o interessante é que o Sebastião era um homem igual a mim. Se alguém se aproximasse com a Bíblia ou tentasse falar de Jesus, eu saía correndo, né? Olha. Não dava oportunidade, no meu íntimo zombava, né? Quando alguém passava com a Bíblia. Era dessa forma. Eu até digo assim, olha, louvado seja Deus que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? E aí o Sebastião recebeu uma visita, um dia de sábado à tarde, de 3 irmãs. A irmã Maria, a irmã Neide, e eu acho que uma outra irmã Maria também, não me lembro o nome. Da igreja Adventista Sétimo Dia de Nova Aparecida em Campinas. Era um sábado à tarde e elas chegaram na casa dele, bateram palma. E naquela tarde ela recebeu aquelas senhoras. E elas entraram, oraram com ele, ofereceram um estudo bíblico. E ele aceitou. E ele aceitou. E ele aceitou. E eu estava na rua, caído, Certo. jogado pelas ruas. Olha. Né? Eu já fazia eu acho que uns quase 3 anos que a gente não se via. Ele já tinha tentado me ajudar, não conseguiu. Né? E até um dia minha irmã disse assim, lógico, na ignorância dela, disse assim, Sebastião, não adianta. Nós amamos o nosso irmão. Amamos demais, mas não tem jeito, já fizemos tudo por ele. E não tem como. Então eu acho que para você é uma perca de tempo. E ela disse para mim esses dias, nós conversamos, porque não dava, Pedro, para acreditar. E aí o Sebastião recebeu essa visita e ele começou a ir para a igreja, não ficou esperando os estudos em casa, começou a ir para a igreja. Olha só. Né? E você ficou admirado. Eu não sabia, eu estava na rua caído, né? Bom, aí ele já estava na igreja, já estava indo, não era batizado ainda. Conheceu um pastor que se chama Isair Costa. E aí, um pastor bacana que nos ajudou bastante também, a igreja. E aí então, o Sebastião, ele se lembrou de mim. Poxa vida, já cantei com o Pedro, sertanejo, o Pedro está nessa situação, está na rua, está caído. Eu vou tentar ajudar ele. Porque agora conheci uma igreja de um povo diferente, os Adventistas Sétimo Dia. E também conhecia Jesus. Olha eu não só. o conhecia da maneira que conheço hoje. E ele foi atrás de mim. Ele foi atrás de você. Foi. Ele me tirou da rua. Eu estava caído pelas ruas porque a família sofre muito. Ah, sim, é né? muito desgastante. E eu fiquei pelas ruas nessa época. E aí o Sebastião me levou para morar na casa dele. Olha só. Eu fui morar na casa dele. E aí começou tudo. Comecei a estudar a Bíblia com muito esforço. Eu tinha loucura para beber, para fumar, só. sabe? Era terrível. É um gigante. Eu tenho marcas no corpo, sabe? Lá fora, né? O que a vida sim, trouxe para mim. É muito triste, né? Quando realmente uma força maior do que nós começa a dominar sobre nós mesmos. Não tem como. Mas Pedro, teve algum momento de uma oração, de uma entrega, em que você se apegou, clamou a Deus e pediu por misericórdia, entregou sua vida a Jesus? Foi, teve momentos. Agora, sabe uma coisa que eu gosto de frisar bastante? É a forma com que eu fui recebido dentro da igreja adventista, o carinho, sabe? Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença, a igreja de Nova Aparecida. Eles me acolheram ali com carinho, com amor, e eu entrava cabisbaixo, autoestima nenhuma, né? Verdade. Não tinha roupa também, e agora tinha umas roupinhas ganhadas, né? E agora eu comecei para a igreja, frequentar a igreja, e isso me chamou a atenção, o carinho, o amor, né? E tinha perdido o nome, né? Agora me chamava de irmão Pedro, né? Puxa vida, né? que coisa linda. Coisa linda. É lindo demais. Olha, Pedro, eu tenho aqui comigo um CD com uma foto bonita. Aqui está escrito, tudo és para mim. Tudo és para mim. Tudo és para mim. Esse é o último CD que você lançou. Você já tem quantos CDs gravados? Eu tenho 4 CDs gravados. Já tem 4 CDs gravados para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E um momento inesquecível para você? 1993, no revivo do Pastor Bulhão, nós cantamos naquela noite, eu e o Sebastião. Sebastião foi batizado em Campinas, no ginásio Guarani. E eu fui batizado uma semana depois na igreja de Nova Aparecida. Graças a Deus, louvado Amém. seja Deus por isso. Amém. E o seu abraço especial de hoje vai para quem?
Olha, tem tantas pessoas. Meu abraço especial vai para a esposa, para os filhos, para os netos. Sebastião. Um abraço para o Sebastião. Sebastião, que é inesquecível na minha vida. E um verso da Bíblia que você traz para gente? Eu gosto muito do Salmo 40, um resumo do verso 1 ao 3. Eu posso ler? Claro, pode ler, sim. Eu gosto muito, em todas as igrejas. Hoje eu viajo bastante, né? Todo o Brasil. E eu gosto muito do Salmo 40, o verso 1 ao 3, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, deu um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os pés, e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ai, mas que Amém. emocionante. Mas Deus colocou isso daí na Bíblia para você, Pedro. Para mim. É a sua história que está aí. Ele me tirou do fundo do poço, né? Olha E depois ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Eu cantava a música sertaneja e hoje eu louvo a Deus. Amém. Que emocionante isso. Louvado seja Deus Amém. pela sua história. Muito obrigada, viu? Por ter Eu que vindo agradeço. aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, emocionados com essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.